Savannah Page Gould era uma jovem de 21 anos cuja vida era definida pela dedicação absoluta à sua família em Jacksonville, Flórida. Conhecida por sua criatividade artística e espírito atlético, Savannah tomou a difícil decisão de abdicar de seus próprios sonhos para cuidar de sua mãe enferma. No entanto, em uma tarde comum de agosto de 2017, a rotina de bondade e compromisso foi bruscamente interrompida. O que começou como um atraso preocupante para o trabalho transformou-se em um mistério angustiante quando mensagens de texto enigmáticas começaram a chegar aos celulares de seus parentes. Enquanto o sol se punha, uma busca desesperada revelou que a jovem brilhante havia desaparecido, deixando para trás apenas perguntas e um silêncio ensurdecedor. A jornada de Savannah Page Gould no dia 2 de agosto de 2017 começou como qualquer outra quarta-feira em sua rotina dedicada. Por volta das 17h15, a jovem despediu-se de seus pais, Dan e Sherry Gould, para percorrer o curto trajeto de aproximadamente 10 minutos até o seu local de trabalho. Ela vestia seu uniforme padrão, composto por calças pretas, sapatos pretos e uma dolman branca de chefe, vestimenta obrigatória para todos os funcionários do restaurante Bonefish Grill, onde atuava como garçonete. Savannah era esperada para iniciar seu turno às 17h30, porém, para a surpresa de seus colegas e gestores, ela nunca cruzou a porta de entrada para registrar seu ponto. O alarme inicial soou quando o próprio restaurante entrou em contato com a família Gould para informar sobre a ausência da jovem, algo completamente atípico para uma funcionária conhecida por sua pontualidade e compromisso inabalável com suas responsabilidades profissionais. A tensão familiar escalou rapidamente para um estado de pânico, quando às 18h11, Danielle Gould recebeu uma mensagem de texto vinda do celular de sua filha. O conteúdo era bizarro e afirmava que Savannah havia conhecido um homem maravilhoso e que os dois estavam fugindo juntos naquela mesma noite, prometendo ligar assim que chegassem ao destino. Quase simultaneamente, seu irmão Chris, 6 anos mais velho, recebeu um comunicado via SMS onde a irmã supostamente declarava estar pedindo demissão e saindo com o namorado por não suportar mais o que chamou de essa merda. A linguagem vulgar e a decisão impulsiva de abandonar a mãe doente eram comportamentos que a família sabia serem impossíveis para a verdadeira Savannah. Diante de mensagens tão fora de caráter e repletas de erros gramaticais, os pais não hesitaram em acionar as autoridades policiais de Jacksonville imediatamente, convictos de que a filha estava em perigo iminente. A força de Savannah Gould manifestou-se muito antes de sua vida adulta, rendendo-lhe o apelido carinhoso de Coração de uma Leoa, dado por seu pai. Nascida no dia 26 de abril de 1996, a jovem enfrentou sua primeira grande batalha com apenas 10 dias de vida, quando sobreviveu a uma infecção renal severa que evoluiu para um quadro de sepse. Essa resiliência precoce moldou uma personalidade vibrante e furtuosa, destemida, que se refletia em seu amor pelos esportes, especialmente como uma talentosa atleta de lacrosse. Além do vigor físico, Savannah possuía uma veia artística pulsante, dedicando-se com paixão à costura, pintura, dança e artes manuais, chegando a encher a casa da família com suas criações. Sua criatividade era tamanha que ela desenvolveu habilidades para confeccionar desde pequenas bolsas até figurinos complexos para apresentações escolares. O brilhantismo acadêmico e artístico de Savannah garantiu-lhe uma bolsa de estudos para a prestigiosa Savannah College of Art and Design, localizada na Geórgia. No entanto, o destino impôs uma escolha dolorosa quando sua mãe, Sherry, foi diagnosticada com um câncer coloretal agressivo em estágio 4. Sem hesitar, Savannah abriu mão de seus sonhos universitários fora do estado para permanecer em Jacksonville, assumindo o papel de cuidadora principal de sua mãe. Ela transformou o cuidado em uma missão, cozinhando, limpando e acompanhando Sherry em todas as sessões de quimioterapia e consultas médicas.
Essa natureza profundamente empática e altruísta definia quem ela era, uma pessoa que via o bem nos outros e que não suportava ver ninguém sofrendo, muitas vezes doando o pouco dinheiro que possuía para ajudar amigos ou pessoas em situações difíceis. A investigação oficial teve um início sombrio quando a polícia localizou o veículo de Savannah estacionado no pátio do Bonefish Grill. O carro, um Kia Spectra branco do ano de 2007, estava posicionado no estacionamento do centro comercial onde o restaurante operava. Ao se aproximarem, os investigadores notaram um detalhe perturbador. O automóvel estava destrancado. No interior do veículo, as evidências apontavam para um desaparecimento forçado e não para uma fuga planejada, pois a bolsa de Savannah permanecia sobre o banco, contendo sua carteira de identidade da Flórida, cartões de crédito e uma pequena quantia em dinheiro intacta. A preservação desses itens essenciais desmentia categoricamente a narrativa das mensagens de texto de que ela teria partido voluntariamente com um novo namorado. O detalhe mais sinistro encontrado na cena externa do veículo foi o pneu dianteiro do lado do motorista, que havia sido deliberadamente cortado com um objeto afiado, possivelmente uma faca de cozinha. O corte não parecia um acidente de percurso, mas sim um ato intencional para imobilizar o carro ou encenar um cenário de problema mecânico. Apesar de todos esses sinais de alerta, incluindo o pneu esfaqueado e o abandono de pertences vitais, os primeiros policiais que atenderam à ocorrência demonstraram uma resistência frustrante em agir prontamente. Sob o argumento burocrático de que Savannah era uma adulta de 21 anos e que poderia ter saído por conta própria, eles sugeriram que a família aguardasse 24 horas antes de formalizar o registro de desaparecimento. Essa demora inicial gerou uma angústia profunda nos pais, que sabiam que cada minuto era crucial para a sobrevivência da filha. Com a recusa inicial da polícia em tratar o caso como prioridade máxima, a análise detalhada das comunicações digitais tornou-se o foco das suspeitas da família. Especialistas e familiares observaram que as mensagens enviadas continham erros ortográficos grosseiros em palavras básicas como tonight, escrito como tonite, e going, escrito como going, erros que a instruída Savannah nunca cometeria. A mensagem enviada ao irmão foi considerada particularmente chocante, pois incluía um termo de baixo calão que a jovem jamais utilizaria ao se dirigir a Chris, com quem mantinha uma relação de profundo respeito. Esse padrão de escrita frenético e descuidado sugeria que alguém estava tentando desesperadamente ganhar tempo ou forjar uma explicação para o desaparecimento dela. Paralelamente, as entrevistas conduzidas com os funcionários do Bonefish Grill pintavam o retrato de uma colega exemplar, cuja conduta era o oposto de alguém que abandonaria o posto de trabalho sem aviso prévio. Através de conversas discretas com as amigas mais íntimas de Savannah no restaurante, a investigação começou a desvendar uma camada oculta da vida da jovem. Ela mantinha um relacionamento amoroso secreto com um de seus colegas de trabalho. Esse romance era mantido sob sigilo absoluto, longe do conhecimento dos pais e da gerência geral, devido à rígida política do estabelecimento que proibia interações românticas entre membros da equipe. Enquanto essas revelações sobre sua vida pessoal emergiam, o rastreamento técnico confirmava que o celular de Savannah havia sido desligado permanentemente logo após o envio daquelas mensagens enigmáticas, silenciando qualquer possibilidade de localização por sinal de GPS. O interrogatório de Lee Rodarte Jr., um homem de 28 anos de idade que trabalhava há 5 anos como gerente de culinária no restaurante Bonefish Grill, ocorreu no dia 5 de agosto de 2017. Os investigadores planejaram cuidadosamente a abordagem, detendo-o em seu local de trabalho sob o pretexto de infrações de trânsito acumuladas e multas não pagas, além do histórico de condução com a carteira de motorista suspensa. Esta foi uma estratégia deliberada para não alertá-lo sobre a gravidade da investigação de homicídio em curso
antes que ele estivesse em um ambiente controlado. Ao chegar à delegacia, Lee foi submetido a uma técnica de pressão psicológica conhecida como isolamento, sendo deixado completamente sozinho em uma sala de interrogatório por aproximadamente 90 minutos. Durante esse período, os detetives observaram seu comportamento através de câmeras, notando sinais evidentes de terror, agitação emocional e exaustão física. Quando os policiais finalmente entraram no recinto para iniciar as perguntas, observaram que Lee apresentava arranhões recentes e cortes profundos na região do pescoço e em seus pulsos. O gerente tentou justificar as marcas alegando que sofria de automutilação nervosa, afirmando que cutucava as próprias feridas e crostas devido ao estresse extremo e à insônia provocados pelo desaparecimento de Savannah. Ele admitiu ter consumido substâncias como Adderall para se manter alerta durante o dia, mas inicialmente manteve uma versão defensiva, declarando categoricamente que não via a jovem há vários dias e que não estava no restaurante no dia do sumiço por não estar escalado para trabalhar naquela data específica. Sob pressão contínua e confrontado com as inconsistências de seu relato, Lee alterou seu depoimento de maneira radical. Ele passou a alegar que encontrou Savannah no estacionamento e que ela entrou em seu carro voluntariamente para consumir heroína, apresentando um comportamento paranoico e agressivo sob o efeito da droga. Segundo esta versão mentirosa, após uma discussão sobre o uso de substâncias, a jovem teria simplesmente saído do veículo com seu celular em mãos e entrado em uma caminhonete Ford de cor verde, conduzida por um homem desconhecido, desaparecendo na direção oposta ao estabelecimento comercial. A narrativa fabricada por Lee Rodarte Jr. foi destruída de forma definitiva pelo conteúdo das câmeras de vigilância do estacionamento do Bonefish Grill, que capturaram com precisão os momentos fatais do encontro. As imagens mostraram que Savannah Gold chegou ao local exatamente às 17 horas e 31 minutos do dia 2 de agosto de 2017, estacionando seu Kia branco diretamente ao lado do Chevrolet Malibu prateado de Lee. A jovem foi vista saindo de seu automóvel e entrando no assento do passageiro do carro de Lee, onde os dois permaneceram em uma longa conversa por quase 15 minutos em plena luz do dia. Às 17 horas e 45 minutos, o cenário mudou drasticamente quando o veículo Chevrolet Malibu começou a balançar violentamente, sinalizando uma luta física intensa e desesperada ocorrendo em seu interior. Durante o confronto, as câmeras registraram a porta do passageiro abrindo e fechando de maneira abrupta por 3 vezes consecutivas. A investigação interpretou esses movimentos como tentativas agoniantes de Savannah de escapar do veículo, sendo puxada de volta para dentro pelo agressor a cada nova tentativa de fuga. Após a luta cessar e o carro parar de balançar, Lee saiu do assento do motorista e caminhou calmamente até o Kia de Savannah. Ele abriu a porta do lado do motorista, debruçou-se para pegar o telefone celular da vítima e, em seguida, utilizou uma pequena faca de cozinha para esfaquear e esvaziar deliberadamente o pneu dianteiro do carro dela. Lee retornou ao seu Chevrolet Malibu e deixou o estacionamento às 18 horas e 4 minutos, enquanto Savannah permanecia no interior do veículo dele, sem nunca mais ser vista saindo do automóvel ou sendo deixada em qualquer outro local por uma caminhonete verde. O aprofundamento das diligências policiais revelou a existência de um relacionamento amoroso clandestino entre Lee Rodarte Jr. e Savannah Gold, que já durava cerca de 8 meses. A relação era marcada por um ciclo constante de términos e reconciliações, e era mantida em segredo absoluto devido às rígidas normas corporativas do restaurante, que proibiam terminantemente vínculos afetivos entre gerentes e seus subordinados diretos. A situação era agravada pelo fato de Lee manter um relacionamento estável há 12 anos com uma mulher chamada Chelsea, com quem também vivia um histórico de instabilidade emocional. Lee descreveu que cresceu em um ambiente familiar difícil, onde seus pais sofriam de vícios em drogas pesadas, o que afetou sua estabilidade mental. O crime foi desencadeado pelo pavor de Lee de que sua vida dupla fosse exposta,
o que resultaria na perda imediata de seu emprego de 5 anos e de sua posição social. A investigação descobriu que uma colega de trabalho chamada Rachel possuía informações detalhadas sobre a traição e já havia alertado Chelsea sobre o romance secreto. Chelsea, por sua vez, passou a questionar e pressionar Lee insistentemente sobre os boatos que circulavam no restaurante, o que o deixou em um estado de desespero e raiva acumulada contra Savannah. Durante o encontro no estacionamento, Lee confrontou a jovem garçonete, exigindo que ela parasse de comentar sobre o relacionamento com outros colegas, temendo que novas revelações chegassem aos ouvidos de sua namorada ou da alta gerência da empresa. A motivação central do crime foi, portanto, o medo paralisante da exposição e a tentativa violenta de silenciar Savannah para preservar sua carreira e seu relacionamento formal de 12 anos com Chelsea. Diante da evidência incontestável do vídeo de vigilância e da pressão dos detetives, Lee Rodarte Jr. finalmente admitiu sua responsabilidade direta pela morte de Savannah Gold. Ele confessou que, durante a discussão violenta dentro do carro, apertou o pescoço da vítima com as mãos com força excessiva. Lee descreveu aos investigadores que sentiu um estalo físico no pescoço da jovem e percebeu que ela havia parado de respirar naquele exato momento. Em um esforço macabro para ocultar o crime, ele admitiu ter transportado o corpo da jovem para sua própria residência naquela mesma noite. Lá, ele cavou um buraco em seu quintal e tentou incinerar os restos mortais em uma fogueira de jardim, resultando em queimaduras graves em 75% da extensão do corpo de Savannah. Após falhar na tentativa de destruir completamente as evidências, Lee envolveu o que sobrou do corpo em plástico e fita adesiva, transportando o embrulho no porta-malas de seu carro até um lago de retenção na área residencial de Club du Clay, em Jacksonville. Ele indicou o local exato próximo à rua Longchamp para os mergulhadores da polícia, mencionando que conhecia a região por ser um local que frequentava para pescar. Enquanto permanecia sozinho na sala de interrogatório aguardando o desfecho, Lee protagonizou um monólogo desesperado, capturado pelas câmeras de segurança. Ele chorou amargamente e disse a si mesmo que sua mãe morreria se ele fosse para a prisão, chamando-se de idiota e estúpido repetidas vezes. Lee expressou remorso direcionado à vítima, dizendo que Savannah era uma boa pessoa que se importava genuinamente com ele e pedindo desculpas ao vazio da sala. Ao mesmo tempo, ele expressou ódio e rancor contra Chelsea, culpando sua namorada de longa data por ter destruído tudo e afirmando que não deveria ter se importado tanto com o que ela pensava sobre sua conduta pessoal. A busca por Savannah Gold atingiu um estágio devastador, quando as equipes de mergulho do escritório do xerife de Jacksonville se deslocaram para um lago de retenção localizado na área residencial de Club du Clay, no oeste da cidade. Com base nas indicações precisas fornecidas pelo agressor, os mergulhadores exploraram a seção pantanosa do lago e localizaram rapidamente os restos mortais da jovem de 21 anos. O corpo de Savannah havia sido cuidadosamente envolto em uma folha de plástico e estava firmemente preso com várias camadas de fita adesiva. A cena era aterradora para os investigadores, pois os restos mortais apresentavam um avançado estado de decomposição, agravado pelas tentativas cruéis de ocultação. Durante a perícia inicial, os legistas identificaram que aproximadamente 75% da extensão total do corpo da vítima apresentava queimaduras severas. Embora a carbonização extrema e a decomposição tenham dificultado a determinação imediata da causa exata da morte, o exame pericial minucioso revelou uma evidência crucial: a fratura do osso hioide, localizado na região da tireoide. Especialistas médicos confirmaram que tal fratura não ocorre com facilidade e é um indicativo clássico de estrangulamento manual executado com força desproporcional e violenta. A análise forense estendeu-se à residência de Lee, onde foram encontradas ferramentas, resíduos e evidências de uma fogueira no quintal que corroboravam a tentativa de cremação improvisada. Além disso,
A investigação recuperou informações sobre as roupas de trabalho que a jovem vestia, as quais foram sumariamente descartadas pelo criminoso em uma rota de fuga aleatória logo após o homicídio. A narrativa construída por Lee Rodarte Jr. durante seus depoimentos começou a ser sistematicamente desmantelada pelos resultados das análises laboratoriais e pela investigação do histórico familiar do suspeito. O laudo toxicológico oficial emitido pelo legista confirmou que o organismo de Savannah estava completamente livre de substâncias ilícitas no momento de sua morte, apresentando resultado negativo para todas as drogas, incluindo a heroína mencionada pelo agressor. Essa evidência técnica desmentiu categoricamente a afirmação de Lee de que a vítima estaria agindo de forma paranoica ou agressiva devido ao uso de entorpecentes. Familiares e amigos próximos reforçaram essa desconstrução, garantindo às autoridades que Savannah nunca possuiu qualquer histórico de dependência química ou necessidade de internação para desintoxicação. A investigação também lançou luz sobre o contexto de violência que cercava o suspeito, revelando que sua irmã Amber também havia sido presa e acusada por um assassinato violento ocorrido no ano de 2016. O crime de Amber envolveu a execução de uma mulher a tiros após uma disputa fútil por um veículo e uma dívida de apenas $100, sugerindo um padrão familiar de reações letais a conflitos interpessoais. Outro ponto crítico na investigação foi a confirmação de que Lee utilizou o celular da vítima para enviar mensagens falsas, enquanto o corpo de Savannah já estava sem vida, oculto no porta-malas de seu automóvel. O pneu cortado no Kia Spectra branco foi definitivamente identificado pelos investigadores, não como uma marca de discussão, mas como uma manobra estratégica e fria para encenar uma fuga voluntária e impedir que qualquer outra pessoa pudesse utilizar o veículo ou descobrir a luta ocorrida no estacionamento. A formalização da prisão de Lee Rodarte Jr. ocorreu no dia 5 de agosto de 2016, marcando o início de uma longa e complexa jornada jurídica. O promotor do Estado apresentou encargos formais gravíssimos, incluindo morderia de segundo grau, manipulação criminosa de evidências e abuso de cadáver humano. Diante da natureza hedionda dos atos confessados e do risco latente de fuga do acusado, o juiz responsável pela audiência de custódia negou sumariamente qualquer pedido de fiança, mantendo Lee sob custódia estatal durante todo o período de instrução processual. O caminho para o desfecho judicial foi marcado por uma série de adiamentos exaustivos para a família Gold, que aguardava ansiosamente por justiça. Em 2019, o processo sofreu novas interrupções devido à construção das estratégias de defesa e a situação agravou-se significativamente no ano de 2020, quando a pandemia global de Covid-19 paralisou as atividades presenciais dos tribunais e lançou o sistema judiciário em um estado de caos temporário. Durante esse longo intervalo de espera, Lee e sua equipe jurídica mantiveram uma postura defensiva rígida, tentando incansavelmente enquadrar a morte de Savannah como um ato de legítima defesa ou um acidente lamentável ocorrido durante um conflito mútuo. Simultaneamente, batalhas jurídicas paralelas surgiram no entorno do caso, envolvendo discussões sobre responsabilidades civis e o impacto duradouro do crime na comunidade local. Um momento decisivo no processo judicial foi a tentativa da defesa de Lee de protocolar uma moção baseada na polêmica lei da Flórida, conhecida como Stand Your Ground, que permite o uso de força letal sem o dever de recuar em situações de ameaça à vida. Lee alegou perante o tribunal que Savannah teria iniciado o ataque físico dentro do veículo e que ele apenas reagiu para se proteger de uma suposta fúria paranoica da vítima. No entanto, o tribunal rejeitou vigorosamente essa moção, baseando-se na óbvia disparidade física entre as partes envolvidas. Savannah era uma jovem de estatura pequena, com apenas 1,57 m de altura e pesando cerca de 45 kg, o que tornava a alegação de medo pela vida por parte de um homem adulto e saudável totalmente insustentável.
A acusação utilizou os vídeos de vigilância para demonstrar que, na verdade, foi Lee quem impediu que a jovem saísse do carro, puxando-a repetidamente para dentro enquanto ela lutava para escapar. O vídeo provou que Lee foi o agressor primário e que ele teve controle total sobre a situação desde o início até o momento em que a vida de Savannah foi interrompida. Diante da rejeição da moção de legítima defesa e da montanha de evidências digitais e forenses, Lee percebeu que suas chances de absolvição eram mínimas. Para evitar a possibilidade real de uma sentença de prisão perpétua em um julgamento por júri popular, o réu decidiu aceitar um acordo judicial na primavera de 2021, declarando-se culpado de assassinato de segundo grau. A sentença final foi proferida no mês de março de 2021, quando o juiz Jeb Branham condenou Lee Rodarte Jr. a 40 anos de prisão em regime fechado. O tribunal determinou que Lee receberia crédito pelo tempo que já havia passado encarcerado desde sua prisão original em agosto de 2017. O que significa que ele deve cumprir aproximadamente 37 anos adicionais de pena a partir da data da sentença. Durante a audiência de leitura do veredicto, Danielle Gold apresentou uma declaração de impacto de vítima profundamente comovente, revelando que ainda carregava um remorso irracional por ter decidido mudar sua família para a Flórida após seu serviço na Marinha. Danielle expressou que a culpa por aquela decisão de décadas atrás o perseguia, pois sentia que se nunca tivessem se mudado, Savannah jamais teria cruzado o caminho de seu assassino. O irmão de Savannah, Chris, descreveu o vazio insuportável que se instalou na casa da família, mencionando que as festas de fim de ano haviam se tornado períodos de silêncio e tristeza profunda, já que Savannah era quem sempre trazia alegria e movimento para o lar. No tribunal, Lee manteve uma atitude de isolamento, permanecendo de costas para a família Gold durante a maior parte dos depoimentos, demonstrando um choro silencioso enquanto os entes queridos da vítima detalhavam a destruição causada por suas ações. A sentença de 40 anos trouxe um senso de fechamento legal, mas o impacto emocional do crime permaneceu enraizado no cotidiano dos sobreviventes. A família encontrou um pequeno conforto no simbolismo da borboleta azul que Sherry Gold avistou logo após a morte da filha, um sinal que se tornou o emblema de sua busca contínua por paz e memória.